Lucas 23, perdão, 38. Isso. Lucas 23, 38. O texto da mensagem é: a cruz não é o fim. Hoje a gente vai tratar sobre cruz de manhã e de noite, só que eu vou de antemão começar a mensagem nesse momento, que não é o usual da nossa liturgia, mas a gente vai começar nesse instante. Depois a gente faz o expediente, o ofertório. Amém? Lucas 23, a gente vai ler do 38 ao 43. A cruz não é o fim. Diz assim: acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo. Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Verso 43, e o último verso da exposição da parte da manhã, diz assim: Jesus lhes respondeu. E veja como é interessante, que diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você não estará, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Verso 43 diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Fecha teus olhos, com a tua cabeça. Deus bendito e amado, damos graças, Senhor, nessa prestação de culto, em que estamos aqui, Senhor, um domingo, Pai, que foi separado para falarmos sobre cruz, ouvirmos sobre cruz, o quanto a cruz é importante na nossa vida, na nossa cristandade. Pai, então fala aos nossos corações, que o Senhor possa trazer ensino, libertação, cura, salvação, transformação de almas, mente, espírito, caráter. Pai, em nome de Cristo, Senhor, que a nossa mente possa estar aberta, Pai, nessa parte, agora, nesse primeiro momento, para que possamos ouvir essa exposição, que ela não nos traga tristeza, muito pelo contrário, que ela nos traga a certeza, Senhor, que Tu és um Deus grande, que pode todas as coisas em todo o tempo. Que o Senhor possa me usar, Senhor, nesse momento, Pai, para que o Seu nome seja engrandecido, Pai. Então, fala aos nossos corações, é a oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Podeis assentar, amém? Deus abençoe. A morte de Jesus na cruz, ela foi o evento que marcou para sempre a história da humanidade. Veja bem o que eu estou falando para você. A morte de Jesus na cruz foi o evento que marcou para sempre, não só uma vida, não só um povo, não só meio mundo, mas a morte de Jesus na cruz foi o evento que marcou para sempre a história da humanidade. A crucificação de Jesus e a sua ressurreição revelaram ao mundo a grandeza da misericórdia de Deus e a imensidão do seu amor. O Cristo crucificado, ele ensinou ao pecador o significado da graça divina. A pergunta que eu faço para você nessa prestação de culto: qual é a imagem que você tem do momento em que Jesus se encontrava crucificado? Na sua mente, sentado do jeito que você está, qual é a imagem que você tem do Cristo crucificado? Quantas cruzes você vê quando imagina Jesus na cruz? Se você estivesse numa distância e você participasse daquele evento, mas se você estivesse a uma distância daquele evento, que não fosse nem muito perto, nem muito longe, qual seria a sua visão acerca da crucificação de Jesus?
O que os seus olhos estariam contemplando naquele momento? O que vem na sua mente hoje? Quando você pensa numa cruz com um homem lá com um manto? Você pensa em quantas cruzes? Você pensa nela vazia? Você pensa nela com pessoas? O que você consegue ver? Você pensa nela sozinha, em cima de um monte? Você consegue imaginar que haviam pessoas ali? Qual é a sua imagem? O que você imagina nesse momento da crucificação de Jesus? O que vem à sua mente? Pois bem, antes da gente entrar nessa abordagem, dessa visão que a gente deve ter da crucificação de Jesus, a gente vai retroceder. A gente vai retroceder para a gente entender o caminho que levou Jesus até aquela cruz. Porque teve um caminho, teve uma caminhada, até chegar aquele momento da crucificação do nosso Deus. Teve um momento a ser percorrido pelo nosso Senhor até ele chegar naquela cruz. E eu não quero ir muito lá atrás, porque o ministério terreno tem 3 anos e meio aproximadamente. Mas eu quero voltar pelo menos uma semana para a gente entender, para a gente compreender, para a gente colocar na nossa mente e entender e ter a percepção exata da imagem que a gente deveria ter daquele momento, daquela crucificação. Pois bem, nos dias anteriores à crucificação de Jesus, ocorreram alguns eventos que foram importantes nessa caminhada até aquela cruz. O primeiro evento que a gente consegue observar na palavra de vida é que Jesus entra em Jerusalém, cavalgando em um jumentinho. Lá ele foi aclamado por uma multidão como Messias. Mas apesar do povo reconhecer Jesus como filho de Davi, eles não conseguiram entender o verdadeiro propósito do ministério de Cristo. Esse foi o primeiro evento que aconteceu antes da crucificação. A partir desse recorte que nós estamos fazendo nessa prestação de culto. Jesus entrando em Jerusalém, em cima do jumentinho, sendo aclamado por uma multidão, que possivelmente expressava pela sua boca aquilo que o seu coração não sentia. O segundo evento ocorreu na segunda-feira anterior à crucificação, quando o templo foi purificado. Está lá escrito em Mateus 21, do 12 ao 17, depois você dá uma olhada na sua palavra de vida. O terceiro evento acontece no dia subsequente, ou seja, na terça-feira, antes da crucificação. Lá em Marcos 13, diz que Jesus proferiu o seu sermão profético. O quarto evento acontece justamente na quarta-feira. Jesus foi ungido por uma mulher com um unguento que ela trazia num vaso de alabastro. Marcos registra isso no capítulo 14, verso 3 ao 9. Foi nesse dia que a conspiração para matar Jesus começou a tomar a sua forma final. Foi o dia em que um dos seus apóstolos, Judas Iscariotes, se reúne com os sacerdotes para firmar um acordo de traição. O evangelista Mateus, ele fala sobre esse evento no capítulo 26. O quinto e último evento que eu quero trazer nessa prestação de culto para falar dessa semana antes do dia da crucificação de Cristo, ocorreu na quinta-feira. Jesus, ele celebrou a última Páscoa com seus discípulos. Ele institui a ceia como uma ordenança que o seu povo deveria observar. Lá ele também lava os pés de seus discípulos e depois ele dá as últimas instruções. Parte para o Monte das Oliveiras. Ali ele ora ao Pai no jardim do Getsêmani. A sua agonia naquele momento foi tão profunda, foi tão intensa, que o seu suor tornou-se como sangue. Pois bem, esse dia, já na noite,
foi o momento da sua prisão. E o evangelista Lucas, no capítulo 22, ele nos fala desse momento. Na própria quinta-feira à noite, Judas Iscariotes formalizou a sua traição. Ele se aproxima do nosso mestre, de Jesus, ele saúda Jesus com um beijo no rosto. A guarda do templo, os legionários romanos que acompanhavam Judas, se aproximaram de Jesus para prendê-lo. Pedro, então, tenta impedir a prisão de Jesus, chega a cortar uma das orelhas de um dos servos do sumo sacerdote, e Jesus repreende o apóstolo Pedro. A crucificação de Jesus, ela não poderia ser evitada. Jesus, ele estava comprometido com o cumprimento das Escrituras que revelam os decretos de Deus. Após ser preso, Jesus então foi levado ao Sinédrio, que julgou, e devido à sua inocência, devido à inocência de Jesus, eles tiveram dificuldade em formular uma acusação contra ele. Por isso, ele acaba sendo condenado por falso testemunho. Mateus, no capítulo 26, e Marcos, no capítulo 14, falam desse momento. Além disso, na sequência, Jesus faz uma declaração profunda da sua divindade ao ser interrogado pelo sumo sacerdote. Ele afirmou ser o Filho do Homem, aquele que virá sobre as nuvens e reinará como Todo-Poderoso, conforme as próprias Escrituras anunciam. Daniel já falou isso no capítulo 7, Salmos 10, também fala sobre essa situação. Diante disso, o sumo sacerdote acusa Jesus de blasfêmia. E depois que o Sinédrio consegue a sua acusação formal, Jesus é entregue, então, ao governador romano da Judéia, a Pôncio Pilatos. Diante de tal acusação, Jesus permanece calado no interrogatório daquele homem. Tudo isso para se cumprir as Escrituras Sagradas. Isaías já falava sobre isso no capítulo 53. Naquele tempo, Pilatos, o governador, enfrentava uma situação política complicada. E ele queria evitar qualquer tipo de transtorno com o Império Romano. Ele até envia Jesus a Herodes Antipas, que era autoridade sobre a tetrarquia da Galileia. Lá ele foi interrogado novamente, e novamente ele permanece calado. Herodes então devolve Jesus a Pilatos. Jesus, ele sabia do cumprimento, do propósito daquilo que Deus tinha na vida dele. E ele permaneceu calado. Então ele foi devolvido a Pilatos. Mesmo diante do governador da Judéia, mesmo diante das complicações que Pilatos tinha com o Império Romano, ou poderia ter, Pilatos demonstrou uma certa resistência em condenar Jesus à morte. Não porque ele tinha por base a compaixão, mas por medo. Ele não queria se complicar politicamente. Ele temia se indispor com Roma e ele queria evitar problemas. Ele propôs, então, surrar Jesus e depois liberar. Vamos surrar esse homem e depois vamos liberá-lo. Depois ele oferece uma outra alternativa, a de o povo escolher entre Jesus, o justo, aquele que não tinha pecado, o Messias, o Salvador, o Mestre, e um criminoso, alguém fora da lei, conhecido como Barrabás. Ele pensava que o povo, de repente, poderia escolher, então, Jesus para ser liberto. Mas nada disso, se foi essa a intenção de Pilatos, deu certo. A multidão, ela exigia a crucificação de Jesus. Antes da crucificação de Jesus, houve uma sessão de tortura. E veja bem,
Jesus foi açoitado antes de seguir para a cruz. Antes de ser crucificado, houve o açoite em Jesus. E essa sessão de açoite, ela foi promovida pelos romanos e ela foi cruel e foi dolorosa. Um instrumento de tortura possuía um pequeno cabo de madeira, no qual era preso um chicote feito com um combinado multi-retorcido de tiras de couro. Nas suas pontas foram colocados pedaços de ossos cortantes e ganchos de metal. Você consegue imaginar esse tipo de instrumento? Esse foi um instrumento para açoitar Jesus. Esse castigo era tão pesado que não era raro um homem morrer em decorrência dos ferimentos causados pelos açoites. A vítima ficava despida, encurvada, enquanto dois homens, um de cada lado, aplicavam os açoites com esse instrumento. Cada um deles possuía um instrumento desse em suas mãos. E o açoitado ficava agachado, despida, encurvada. Vergonha à mostra. E um de um lado açoitando com aquele instrumento e o outro do outro lado, para não dar nem tempo. Para não dar nem tempo da dor ser aliviada. A violência do impacto era tão grande que o cordão de couro criava profundos hematomas, profundos cortes, enquanto que as pontas de ossos e os ganchos de metal cravavam e rasgavam a pele. A carne do açoitado ficava tão dilacerada que as veias e até órgãos internos ficavam expostos entre os profundos ferimentos. Você consegue imaginar isso? Isso é só o início da nossa imaginação até entender o que a gente deveria olhar se estivesse naquele momento para a cruz. Depois de Jesus ter sido injuriado pelo povo, depois dele ter sido açoitado violentamente, os soldados do governador se reuniram em torno dele. O objetivo daqueles soldados era apenas se divertir às custas do nosso mestre. Eles queriam zombar do rei dos judeus. Eles estavam querendo zombar do Messias. A palavra de vida diz que, primeiramente, eles haviam despido Jesus. Depois, eles vestiram Jesus com um manto de púrpura, possivelmente um manto velho, um manto desgastado. De repente, podia ser uma das vestes já descartadas por um dos soldados. De qualquer forma, o objetivo era representar as vestes da realeza. Mas veja bem, nós devemos ter em mente e nos lembrar de que o corpo de Jesus, ele estava ferido pelos açoites. E esse simples ato de vesti-lo novamente deve ter sido extremamente doloroso. Você, de repente, com algum tipo de ferimento que você possa ter tido no seu corpo, ao colocar uma roupa, ao colocar um sapato, dependendo de onde for a ferida, você vai sentir um incômodo. Agora, imagina um homem sendo açoitado com esses instrumentos, ser obrigado agora a colocar um farrapo, uma vestimenta velha sobre o seu corpo, diante daquelas feridas profundas. Mas nada disso ainda era suficiente para aqueles soldados. Nada disso ainda era suficiente para a diversão daqueles soldados. Então eles providenciaram uma coroa de espinho, colocaram sobre a cabeça de Jesus. Eles queriam escarnecer Jesus, ferir ele ainda mais, porque até aquele momento Jesus ainda estava vivo. Mesmo ferido,
Ele está passando por aquele momento, mas ele está vivo. Porque o cumprimento do propósito do nosso Deus não era que ali ele morresse. Até aquele momento, vivo ele estava, como ele vive hoje e reina no seu coração, no meu e nessa igreja. Os espinhos da coroa, e isso é óbvio, causaram intensos sangramentos na sua fronte. Mas o significado daquela coroa era ainda mais profundo. Os espinhos da coroa de Jesus estavam em conexão com os espinhos que resultaram da maldição do pecado sobre a natureza. É só você olhar lá, Gênesis 3:18. E ele, então, tomou essa maldição sobre si. Jesus tomou a maldição sobre a sua vida diante daquele cenário. Além daquela coroa, os soldados, se divertindo com aquela situação, com o sofrimento daquele homem, do nosso Messias, do nosso Deus, deram um caniço para ele como cetro. Começaram a simular uma reverência diante dele. Eles começaram a saudar Jesus dizendo, salve, rei dos judeus. Está lá em Mateus 27:29, descrito. Mas isso ainda ia continuar. Se não bastasse tudo isso, eles conseguiram levar aquela injúria até o seu limite mais baixo, mais degradante. Eles começaram a cuspir em Jesus. E não satisfeitos, tomaram dele o caniço que tinham dado e passaram a golpeá-lo na cabeça enquanto o insultavam. Por fim, mais uma vez, eles despiram Jesus. Meu irmão, eu fico imaginando, porque só dá para imaginar. A dor do tira vestimenta, coloca a vestimenta sobre aqueles profundos ferimentos. Eles despiram Jesus, vestiram-no com a sua roupa e levaram Jesus para ser crucificado. Depois de ter sido açoitado, maltratado pelos soldados, Jesus agora só, que ele vai ser conduzido à crucificação. Só que, de acordo com a lei, a execução deveria ser feita fora da cidade. Além disso, um homem condenado à crucificação tinha uma obrigação a cumprir, que era carregar seu próprio instrumento de execução, ou seja, a cruz. Então Jesus, naquele estado deplorável, ele ainda teve que carregar a cruz. Jesus carregou a sua própria cruz. Porém, pelas limitações, por causa das limitações do seu corpo físico, completamente debilitado àquela altura, Jesus não consegue carregar a cruz por muito tempo. Quando Jesus chega à exaustão física, os legionários, os romanos, os soldados romanos, obrigaram um homem chamado Simão de Cirene a carregar a cruz de Jesus pelo caminho restante. O evangelista Marcos diz isso, capítulo 15, verso 21. Pastor, o senhor está identificando aonde está descrito? Estou, para não contar uma história da carochinha. Para contar a história com base na palavra de vida. Essa palavra que realmente traz vida e vida superabundante àquele que crê. Essa palavra que transforma, salva, liberta e cura. Aonde em muitos lugares não é pregado sobre a cruz, sobre a crucificação. Pois bem, durante o percurso até o local da sua crucificação, Jesus é seguido por uma multidão, e não era uma pequena multidão, era uma grande multidão. Lucas informa que nessa multidão havia mulheres que se lamentavam. Havia grande dor naquelas mulheres pelo que estava ocorrendo com Jesus. Veja bem, a crucificação era o modo mais cruel, mais humilhante e vergonhoso de pena de morte daquela época.
A aplicação da condenação pela crucificação ficava proibido a um cidadão romano. A crucificação era usada principalmente na condenação de escravo, de pessoas insurgentes que se levantavam contra o Império Romano. E a morte por crucificação era lenta, era terrivelmente agonizante. As mãos, os pulsos, ou um ou outro, eram pregados na madeira com grandes cravos de metal. Depois eles eram amarrados em torno da viga para aumentar a sustentação, porque podia rasgar. Aquele cravo de metal, ou no pulso, ou nas mãos, se não houvesse amarração junto à cruz, ao madeiro, podia escorregar, rasgar a mão, rasgar o pulso. Então eles amarravam em torno da viga aquela mão ou aquele pulso, onde havia cravado grandes cravos de metal. Os pés ficavam apoiados numa pequena tábua e também recebiam cravos que transpassavam os seus pés na altura dos calcanhares. E esses ferimentos causavam na vítima sangramento e uma dor excruciante. Foi a palavra que eu consegui para definir essa dor. Excruciante. Veja bem, desde o momento do açoite até esse momento, Jesus estava vivo. Jesus estava vivo, respirando, debilitado, mas vivo. Por causa da posição em que a pessoa era crucificada e a debilidade do corpo dessa pessoa, a força da gravidade dificultava e muito a respiração da pessoa. E isso causava movimentos involuntários das pernas, porque elas tentavam suportar o corpo. Mas por causa dos cravos nos calcanhares, esses movimentos tornavam-se inexplicavelmente dolorosos. E veja bem, eram movimentos que eram feitos de forma involuntária. O crucificado, ele sofria uma dor de cabeça muito forte, uma sede extrema. E esse processo ele continuava até o corpo da vítima alcançar a total exaustão. Por isso esse processo de morte podia demorar dias e normalmente ocorria por asfixia. Em muitos casos, as pernas das vítimas eram quebradas para acelerar o processo da morte. Como as pernas elas não conseguiam e não poderiam mais sustentar o tronco da vítima, a asfixia ia ocorrer mais rapidamente. Jesus ele foi crucificado num lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ele foi crucificado, e preste atenção, entre dois criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus ficou no centro. Havia mais duas pessoas crucificadas naquele momento, junto com Jesus. Apesar de aquela ser mais uma afronta contra aquele que sempre foi justo, ali se cumpria também as Escrituras, segundo Isaías 53:12, que diz que ele foi contado com os transgressores. A cruz de Jesus, a crucificação de Jesus, não tinha apenas a cruz e a figura de Jesus. Haviam mais duas cruzes, uma de cada lado, Jesus no centro. Como um transgressor qualquer. Para que as pessoas vissem que Jesus
Não tinha privilégio nem na sua morte. Ele não teve nem, entre aspas, o privilégio de ser crucificado sozinho. Colocaram de um lado um transgressor, do outro lado outro malfeitor. Foi colocado acima da cabeça de Jesus na cruz uma placa que dizia: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus". Durante a crucificação, parece que Jesus foi acompanhado de poucas pessoas que se compadeciam dele. Veja bem, havia uma grande multidão que acompanhava ele. Mas poucas pessoas que estavam nessa multidão, elas se compadeciam daquele estado do mestre. Alguns olhavam de longe. Havia algumas mulheres que acompanharam fielmente o seu ministério e estavam ali junto com o apóstolo João. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Salomé e Maria, esposa de Cleófas. João foi o único dos apóstolos próximos à cruz aonde Jesus se encontrava. Havia algumas pessoas que verdadeiramente sofriam por ver Jesus na cruz. Muitas outras presenciaram a crucificação de Jesus. Veja bem, Jesus foi crucificado numa época em que houve a peregrinação para Jerusalém por conta da Páscoa. Possivelmente haviam vários peregrinos ali por causa da festividade. Muito curioso. Tem muita gente que é curiosa. Tem muita gente que vai para a igreja de curiosidade. Tem muita gente que vai prestar culto de curiosidade. Saber como é que está. Vou lá dar uma olhada. Tem muito curioso. A palavra de vida destaca que mesmo com Jesus na cruz, os insultos não cessavam contra a sua pessoa. Continuava a blasfêmia contra ele, sempre atacando a sua divindade. Veja bem, meu irmão, minha irmã. Não mudou nada. Ainda continuam atacando a divindade de Cristo até hoje. Blasfemando contra ele até hoje. Atacando a sua divindade até hoje. Até mesmo os dois ladrões, um que estava do lado do outro de Jesus, crucificados também, o insultavam. Está lá em Mateus 27, de 39 a 44. Os dois insultavam. Aquela injúria fazia barulho. Mas o silêncio tomava conta dos lábios de Jesus na cruz. A única coisa que ele disse em conexão aos seus algozes foi a oração que o Pai pudesse perdoar aquelas pessoas. A única vez que ele fala com aqueles homens. Ele ora a Deus, ele até se comunica com um dos ladrões, mas para aqueles que zombavam dele, ele apenas faz uma oração para Deus, para que Deus perdoasse aquelas pessoas. Por fim, um dos ladrões que estavam crucificados se arrependeu de seu pecado, reconheceu Cristo como seu Senhor, e ele ouviu doces palavras que a gente leu lá no verso 43. Jesus lhes respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Pronto. Diante desse cenário, eu volto a perguntar a você. Agora, diante disso que você ouviu, qual é a imagem que você tem do momento em que Jesus se encontrava crucificado? Quantas cruzes você vê quando imagina Jesus na cruz? Eu garanto para você que agora, pelo menos, diante do que foi exposto, aquela imagem que vem de apenas uma cruz solitária, ela não existe.
mesmo com a percepção da certeza de 3 cruzes, um ladrão de cada lado de Jesus ao centro, o seu holofote parece que só tem olhos para o Messias. Parece que a gente só consegue ver Jesus. Parece que a gente só consegue olhar para Jesus naquele momento. E a gente ignora aqueles 2 ladrões. A gente ignora os 2 malfeitores. A gente ignora os 2 blasfemadores. Deus quer falar com você hoje algo tremendo, nesse momento, e preste atenção. Veja que quando foi descrito o cenário, foi dito que muitos blasfemavam contra Jesus. Está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu São Marcos. E eles dizem que, inclusive, os 2 ladrões que estavam sendo crucificados com Jesus blasfemavam contra Jesus. Pense bem, meu irmão. Você tem um grau cognitivo alto. Pensa bem. Mesmo sabendo que não ia haver perdão das suas condenações, eles não iam descer daquelas cruzes. Os ladrões, os 2 ladrões, juntos com aquela grande multidão, blasfemavam contra Jesus. E essa também é a narração do Evangelho de Lucas. Mas presta atenção, que é isso que Deus quer que entre bem no seu coração, na sua mente, e que haja uma transformação de caráter nesse momento da sua vida. E principalmente da sua mente, naquilo que você pode estar entendendo. Daquilo que Deus pode produzir. A gente não tem a compreensão, às vezes, do que Deus pode produzir. A gente até sabe que Ele pode, mas às vezes a gente não é alcançado por essa produção. Veja bem que apesar dos 2 ladrões blasfemarem de Jesus, e o final dos 2 foi a morte, em uma daquelas cruzes, ao lado de Jesus, um deles, um dos ladrões, ele teve o seu destino mudado. Um pouco antes da morte daquele ladrão, ele teve o seu destino mudado. Naquele momento. O primeiro ladrão, ele olha para Jesus e ele diz, olha, um dos malfeitores crucificados, diz a palavra, blasfemava contra Jesus dizendo, você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. O que ele queria era a salvação física. Ele queria que Jesus salvasse a si mesmo e salvasse os 2 e saísse dali. Ele se compara ou faz a comparação de Jesus com ele. A mesma comparação que os romanos faziam de Jesus com aqueles 2 malfeitores. Aquele ladrão que fala isso para Jesus também fazia. Pô, você não é o cara? Você não é um dos nossos? Pô, salva você mesmo e salva a gente. Esse ladrão era orgulhoso. Era um ladrão, um malfeitor prepotente. Na realidade, ele não reconhecia Jesus como Salvador. E ele não reconhecia a sua forma miserável de vida. Antes, ele preferiu blasfemar contra Cristo, o Cristo crucificado. E a sua história foi encerrada nesses dizeres. Você não encontra mais nenhum tipo de conexão entre Jesus e esse homem. Você não encontra mais esse homem blasfemando nos escritos da palavra de vida. E você não encontra Jesus conversando com ele. Jesus falando com ele. Não há nenhum ato, nenhuma movimentação mais daquele ladrão blasfemador. Não teve uma conversa, não teve uma evangelização na cruz. O outro ladrão, mesmo zombador, mesmo blasfemador, ele se arrepende. E ele volta
ao primeiro ladrão e fala, lá no verso 40 ao 41. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A ficha daquele homem cai na hora. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. Presta atenção, veja bem, a sentença para eles era a mesma, a crucificação. Meu irmão, minha irmã, nós somos como aqueles dois ladrões na cruz. Nós somos como aqueles dois ladrões sentenciados à morte. Nós somos como aqueles dois ladrões merecedores do flagelo que deveríamos sofrer. A nossa morte, a nossa digna morte, deveria ser essa. A cruz, quem deveria carregar, era eu e você. O açoite, a dor, a humilhação, o fardo, deveria ser meu e seu. Mas aquele que se arrepende de verdade, mesmo que tenha sido a última coisa que ele tenha feito em vida, esse tem a vida eterna sobre si. Por isso que o título da mensagem é: a cruz ainda não é o fim. Então o Senhor está falando que eu posso fazer tudo. E antes do meu último suspiro em vida, eu posso alcançar a salvação? Não. Eu não falei que você pode fazer tudo. E antes do seu último suspiro, você pode alcançar a salvação. Eu estou falando que aqueles que se arrependem verdadeiramente, mesmo que seja seu último ato de vida, esse aí vai ter um lugar com Cristo nos céus. Eu não estou falando para você que Deus te dá um alvará para você fazer qualquer coisa, pecar a qualquer tempo. Eu estou dizendo que Deus tem misericórdia de um pecador arrependido, mesmo que seja a última coisa que ele faça nessa vida. A graça e a misericórdia de Deus, ela está disponível para todos nós em vida. Aquele ladrão, num primeiro momento, blasfemava. Aquele ladrão, num primeiro momento, falava mal de Jesus. Acompanhava aquela multidão na blasfêmia. Acompanhava aquela multidão na injúria. Mas a ouvir o seu colega na outra ponta, parece que ele teve um clique. Algo aconteceu na sua vida. E eu creio sempre que é a ação do Espírito Santo. Porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aquele homem foi alcançado pelo Espírito Santo, mesmo naquele momento. Aí ele reconhece o seu estado deplorável de pecador. E mais, ele não só reconhece o seu estado deplorável de pecador, como ele vê justiça em Jesus. Ele olha para Jesus e ele vê o verdadeiro rei de um reino de maravilhas, que não era naquele local. Eu não sei se você, mas penso que Jesus, mesmo no estado em que descrevi aqui, o estado caótico da saúde, ele deve ter dado um sorriso. Ele deve ter tido um momento de felicidade naquela cruz. Quem sabe, mesmo naquela situação caótica, ele dá um sorriso na cruz. Eu consigo ver a alegria do Senhor naquela cruz, naquele momento, do arrependimento daquele homem. E aquele ladrão foi o primeiro a experimentar a graça de Deus nos céus. Ele acrescenta, quando fala a Jesus,
Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Ele se arrependeu, clamou por misericórdia e Jesus lhe respondeu. Veja que há uma diferença grande entre o primeiro ladrão e o segundo. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. A diferença que há é que, quanto ao primeiro ladrão blasfemador, não houve diálogo com Jesus, porque era orgulhoso, prepotente, soberbo. Não houve conversa. Não houve trato. O segundo ladrão, ele se arrepende, reconhece que Cristo é o Salvador e ele ouve a voz do Senhor. Ele ali conversa com Cristo. Você reparou bem no que foi dito e descrito sobre asfixia, gravidade, crucificação? Eles conseguem manter um diálogo ali. Mesmo diante da falta de ar, mesmo diante do esforço ao respirar, os dois conseguem manter um diálogo. O fôlego era escasso naquele momento. A asfixia a cada minuto era intensa, mas mesmo assim, Jesus respondeu. Creia que Jesus responde ao que se arrepende e ele salva o que o procura. O que você vê olhando para a cruz de Cristo? A cruz não é o fim. Qual é a decisão que você toma diante da visão que você tem agora sobre a cruz? E eu não falo só sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de colégio. Feche os teus olhos, vamos orar.